Olá, meu nome é Marcelo Garcia e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Jornada do Alívio Definitivo, onde eu vou te provar que em apenas uma semana você pode colocar um ponto final nas dores nas suas costas, independente da sua idade e do seu diagnóstico. Aqui você vai ver na prática que essa dor tem solução sim, e é uma solução que não requer o uso de remédios, cirurgias e muito menos tratamentos caros e invasivos. Durante a jornada do alívio definitivo, eu vou te mostrar um método testado e comprovado para você recuperar a saúde da sua coluna. E isso será possível através de exercícios e movimentos terapêuticos que foram exclusivamente desenvolvidos por mim. Qualquer pessoa pode aplicar de forma segura, sem comprometer a coluna ou agravar ainda mais a sua condição. Você vai aprender tudo isso passo a passo. E eu vou te ensinar que é possível tratar a sua coluna de maneira acessível e extremamente natural, sem precisar sair do conforto da sua casa. Sem mais sessões de fisioterapias e idas urgentes ao hospital. E de uma coisa você pode ter certeza: durante os próximos dias comigo, você já vai conseguir atingir os seus primeiros resultados e vai entender por que os tratamentos que você fez até hoje não funcionaram. Eu sei que tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade. E eu, no seu lugar, pensaria a mesma coisa se não tivesse visto pessoalmente milhares de alunos do programa Minha Coluna Sem Dor que aplicaram essa metodologia e tiveram as suas vidas transformadas. Pessoas como a Marina, que depois de um ano completamente inabilitada, recuperou a saúde da sua coluna e a liberdade dos seus movimentos. Ou mesmo a Fabíola, que foi diagnosticada com artrose e hoje sequer precisa tomar medicamentos. Tem também o Fábio, que sofria tanto com as dores que sequer conseguia executar tarefas simples do dia a dia. Hoje ele recuperou a saúde e a liberdade dos seus movimentos. Tem também a Tereza, o Hélio, o Cláudio, o João, a Carmen, entre tantas outras pessoas que também confiaram no meu método e estão colhendo os melhores resultados das suas vidas. Oi, meu nome é Marina e eu tô aqui para falar para vocês em primeiro lugar, o quanto eu tô agradecida de ter conhecido o Marcelo Garcia e o programa Minha Coluna Sem Dor. Realmente mudou minha perspectiva. Eu fiquei vários meses, quase um ano, completamente inabilitada, sem poder fazer nada. Eu não conseguia cozinhar, não conseguia nem tomar banho, não conseguia me mexer durante as crises. E depois eu fiquei muitos meses com a bengala e fiquei travada nessa hérnia enorme de disco que eu tenho, até que eu encontrei o Marcelo e ele realmente me ajudou muito. Eu faço os exercícios todos os dias. No começo eu fazia 3 vezes por dia, só com os vídeos do YouTube, já tive uma super melhora. Depois eu comecei a fazer o programa dele, e aí tô quase voando mesmo, tô muito feliz. Eu realmente recomendo a qualquer pessoa que sofra de qualquer tipo de dor na coluna, para seguir o programa do Marcelo, seguir os exercícios do Marcelo, são milagrosos. Eu tenho recomendado para as pessoas que eu conheço, eu realmente recomendo do fundo do meu coração, porque não há pessoa que não vai se beneficiar profundamente a níveis energéticos, a níveis emocionais, não só físicos, com esse programa. Eu estou muito agradecida. Os exercícios do programa do Marcelo Minha Coluna Sem Dor são os mais revolucionários e simples também, mas esses exercícios do Marcelo Garcia são que salvaram realmente a minha vida. Muito obrigada. Muito legais esses depoimentos, né? E olha só, esses não são os únicos casos de sucesso que a gente tem no nosso programa. Após assistir esse vídeo, você poderá rolar essa tela para baixo e encontrar dezenas de outros estudos de casos reais, de pessoas comuns que confiaram na metodologia do programa Minha Coluna Sem Dor e estão conseguindo finalmente viver uma vida plena. Atualmente eu uso a internet para fazer com que pessoas comuns, como você, como eu, consigam entender que existe uma forma muito mais eficiente e saudável de tratar as dores nas costas. São alunos que sofriam com hérnias, espondilolisteses, artrose e outros diversos desgastes.
e hoje estão recuperando a liberdade dos seus movimentos, parando de se frustrar com aqueles tratamentos que nunca dão certo, parando de jogar dinheiro no lixo com remédios que só aliviam a dor momentaneamente. Quantas e quantas vezes aconteceu isso com você? Essas são pessoas que hoje conseguem deitar a cabeça no travesseiro sabendo que terão uma noite de sono tranquila, que conseguem brincar com seus filhos e netos sem preocupar com a coluna se vai travar ou não a qualquer instante. São pessoas que voltaram a trabalhar, a praticar exercícios físicos para a saúde, para emagrecimento, tanto faz, que recuperaram a autoestima e a vontade de viver, porque finalmente deixaram de ser reféns das dores, deixaram de sentir aquela sensação de impotência diante da dor. Bom, eu sei que estamos vivendo um momento complicado. Estamos há meses em quarentena e, apesar da esperança de um futuro melhor, sabemos que a nossa realidade ainda é de isolamento social. O fato é que, desde que toda essa loucura começou, eu tenho recebido centenas e centenas de mensagens dos meus seguidores, amigos e até de familiares agoniados com toda essa situação. E eu entendo perfeitamente todo esse estresse. Inclusive, muitas vezes eu até me sinto da mesma forma. Afinal, estamos vivendo uma intensa zona de medo e de preocupação em excesso. E eu sei que por conta dessa nova realidade, muitas pessoas que sofrem com fortes crises e dores na coluna pararam, não puderam mais ir às sessões de fisioterapia e também estão evitando as idas aos hospitais. Claro, por pura precaução. E este fato, aumentou muito a necessidade do tratamento em casa. E desde então, o meu método tem sido cada vez mais procurado. Você pode conferir isso nos comentários que são diariamente deixados lá nos meus posts do Instagram, do Face e também lá no YouTube. Esse foi um dos principais motivos que me fizeram realizar a jornada do alívio definitivo neste exato momento. Eu quero que você entenda que a solução para essas dores está dentro de você. E eu vou te mostrar isso. Que o seu corpo é o seu único aliado. Basta saber como tratá-lo da forma certa. E uma coisa eu te garanto. De todas as coisas que você fez nessa quarentena, eu tenho certeza que participar dessa jornada será a mais gratificante. Porque aqui você vai colher resultados para o resto da sua vida, não só para agora. E vai descobrir como aliviar essas dores, das mais leves às mais agudas, de uma forma que você jamais imaginou ser possível. Aqui eu vou te derrubar vários mitos que até hoje estão te assustando sobre dor nas costas. E a fragilidade da coluna não é assim. Mas antes de eu te contar como eu criei essa metodologia, deixa eu te mostrar como eu cheguei nela. Bom, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por esportes e atividades físicas no geral, desde criança. Eu comecei o judô com 10 anos, há vários outros esportes, mas o judô foi o que eu levei mais a sério. E aos 17 anos de idade, eu já era considerado um atleta de alto nível. Já tinha até pensado, inclusive, em fazer carreira como atleta profissional. Mas aí vieram as dores nas minhas costas. Com 19 anos, comecei a ter dores nas costas, mas achava que era normal, por conta da sobrecarga, exigência de alto nível que eu tinha naquela época. E aí, eu compensava essas dores com 1 milhão de exercícios, alongamentos por semana e diversos tipos de abdominais. E eu mal sabia naquela época que abdominal não pode fazer. Mas isso é outro assunto que eu vou conversar com você ao longo da nossa semana. Bom, além da lombalgia, nessa época eu ganhei uma escoliose torácica. E para ajudar, eu sentia dores no estômago e não entendia o motivo. Depois eu descobri que eu tinha 3 úlceras. Acredito que pelo meu excesso de ansiedade e também porque eu comia bem errado nessa época. Depois disso eu passei a viver à base de omeprazol, sempre que a coisa apertava. Olha só, eu nem podia imaginar que mais pra frente eu entenderia a relação desses problemas gástricos que eu tive nessa época com as dores nas minhas costas. Mas depois eu falo também sobre isso com você. Inclusive, mais pra frente nessa série de vídeos da Jornada do Alívio Definitivo, você vai entender como a ansiedade e a alimentação impactam diretamente na saúde da sua coluna. Bom, aos 21 anos, no auge, eu não suportei mais a recorrência das dores e abandonei o judô. Foi triste porque eu apaixonava esse esporte. Mas nesse momento despertou a minha vontade de ajudar as pessoas a praticar esportes, a ficarem saudáveis, né?
Eu tava até, nessa época, finalizando a faculdade de Educação Física. Ao mesmo tempo que eu me tornava um personal trainer, invariavelmente as dores nas minhas costas retornavam. Então eu fui obrigado a manter aquela rotina de atleta para deixar os níveis de dor sob controle, e eu usava essa minha experiência de atleta nos meus alunos que queriam emagrecer ou qualquer outro objetivo como correr, enfim, qualquer outro, mas não conseguiam por dores na coluna, joelho, tornozelo, quadril, etc. Para minha surpresa, alguns alunos até conseguiam ficar sem dor e outros não, e eu ficava confuso. Bom, eles iam ao médico e era sempre a mesma história. Diagnóstico, anti-inflamatório, sessões de fisioterapia, mais uma explicação lógica. Uma explicação lógica para resolver o problema de uma vez por todas nunca existiu. Olha, se acostuma com essa dor, toma remédio. Por isso que nessa época eu comecei a pesquisar e a me especializar, eu não me conformei. Então eu fui me especializar em terapias alternativas para a coluna, porque isso de fato atrapalhava a minha carreira de personal trainer. Eu não conseguia entregar os resultados para os meus alunos que tinham dor. Além disso, eu tive uma outra motivação muito forte. Olha só, eu travei a minha coluna, e fui obrigado a conhecer a quiropraxia como paciente. Lógico, a quiropraxia é boa, me tirou da crise, mas para minha nova surpresa, depois de alguns meses eu travei novamente a coluna. E dessa vez foi ainda mais constrangedor, porque eu estava no meio de uma aula com um aluno de personal, estava lá no meio da aula ensinando, eu estava até ensinando como ela tratar a dor com abdominal, com exercícios, e eu que travei. Bom, constrangedor, fiquei mal, tentei disfarçar o máximo, mas ela acabou percebendo. Junto com tudo isso, os meus problemas gástricos continuavam. Eu não tinha mais as úlceras, mas a minha digestão não voltava ao normal. Qualquer comida diferente já pesava, ficava meio a sensação de empachamento. Meu fígado também demonstrava um cansaço, um certo cansaço. E eu até entrei em fadiga adrenal. Tinha síndrome do intestino irritável, não dormia bem, enxaqueca frequente, sem energia vital, vigor físico, não tinha. Enfim, eu era um profissional de saúde sem saúde plena. Nesses anos eu procurei uma infinidade de médicos e terapias alternativas para me ajudar. Fiz detoxificação intravenosa com a maior autoridade no assunto no país naquela época. Fiz modulação hormonal bioidêntica. Olha só, tratamento com a Ayurveda, tratamento com a medicina chinesa, fiz limpeza de fígado e vesícula, dieta cetogênica, dieta low carb, microfisioterapia. Olha, você nem acredita em tudo que eu já fui atrás, em tudo que eu errei na vida. E mesmo assim, vamos lá, eu até melhorava em alguns aspectos, tal, mas de forma geral, eu sempre permaneci doente. E isso me gerou uma frustração muito grande. Mas olha só, nada nessa vida acontece por acaso, e todo esse sofrimento, essa minha experiência de sofrimento, junto com toda a minha experiência atuando na parte clínica e tudo que eu tive que estudar para entender o que estava acontecendo, já que nenhum especialista me ajudava, me fizeram entender a relação dos distúrbios que aconteciam dentro de mim com a dor na minha coluna desde a minha adolescência. Eu comecei a identificar padrões, tanto em mim quanto nos meus alunos, e mais para frente isso se tornaria um dos grandes pilares do meu método, o detox da coluna. E você vai aprender a relação aqui nessa jornada, nessa semana, junto comigo. Não é algo obrigatório, depende de cada caso, mas entender essa relação te deixa menos ansioso, mais calmo, porque você começa a ligar os pontinhos, sabe? Coisas que eu nem imaginava que tinha tanta conexão com as doenças mega doloridas da sua coluna. Isso acelera demais os seus resultados. Bom, dando continuidade à minha busca por livrar os meus alunos das dores, me especializei agora como profissional em quiropraxia, alongamentos terapêuticos e tudo mais que aparecia sobre o assunto. Devorei dezenas de livros, fiz mais outras dezenas de cursos e especializações, tudo para ajudar a melhorar o meu problema e também o problema dos meus alunos. Foram milhares de horas despendidas em estudos profundos, milhares de reais gastos com livros, artigos científicos e cursos e mais cursos. E quando finalmente eu encontrei o que eu procurava, eu vivi uma verdadeira transformação. E essa transformação só aconteceu porque eu entendi como atingir o alívio definitivo, não só o alívio definitivo das dores através de uma mudança
estratégica de hábitos combinada com exercícios simples e práticos que eu fazia e ainda faço aqui mesmo, no conforto da minha casa. Esse foi meu ponto de virada. Eu consegui parar com as idas urgentes ao hospital, de gastar muito dinheiro, horrores com remédios, fisioterapia e tratamentos caríssimos que até talvez ajudem um pouquinho, mas depois a dor acaba voltando. Isso não é justo. Eu senti o prazer que é dormir e acordar todos os dias livre das dores. E o melhor, me sentindo cada vez mais forte e saudável. É incrível o que uma boa noite de sono restaurador faz com a gente. Bom, depois de passar toda essa trajetória com dores na coluna, que desde os meus 17 anos tem tirado meu sono, interferido no meu trabalho, na minha produtividade, e me afastado de momentos maravilhosos com a minha família e amigos. Depois de tanto estudar, me empenhar e conquistar o meu alívio definitivo e entender como tratar a minha coluna de uma maneira mais urgente e profunda, eu sabia que ainda não estava na hora de parar. Essas minhas descobertas e conquistas pessoais foram os combustíveis essenciais naquela vontade antiga que eu tinha de ajudar pessoas, desde a época que eu me tornei um personal trainer. Foi aí que eu desenvolvi o método Minha Coluna Sem Dor. E esse é o método que reúne todos os meus anos de aprendizado e de experiência. É um método que tem como base as técnicas que me ajudaram a vencer a época mais difícil da minha vida. Esse é o método de tratamento contra as dores nas costas que realmente funciona. Funcionou para mim, eu nunca mais fui escravo das dores, me livrei da sensação de impotência, né? Funcionou para milhares de alunos que eu já orientei pela internet e vai funcionar para você também. Apesar de ser um problema que atinge 4 a cada 10 pessoas, eu sei que ainda, hoje, o tratamento efetivo para as dores nas costas ainda é desconhecido pela grande maioria. E apesar de existirem diversos profissionais da área que dão orientações em palestras, nas redes sociais ou até mesmo no YouTube, nós sabemos que eles complicam demais uma coisa que tem que ser simples. Falam muito de remédios e tratamentos, mas nunca sobre a causa raiz do problema da dor, que deveria ser o principal foco. Além de educador físico, personal trainer e terapeuta corporal especializado em liberação miofascial, eu dediquei os meus últimos anos da minha vida no estudo das dores. E foi justamente por perceber que faltava um programa de tratamento efetivo na internet, que tivesse uma linguagem clara, didática e clara, um passo a passo acessível, foi que eu decidi criar o canal do YouTube, a minha página do Facebook e o meu perfil no Instagram, onde eu compartilho conteúdos gratuitos. Inclusive, hoje, o meu vídeo de maior sucesso já ajudou quase 3 milhões de pessoas que sofrem com ciático inflamado. Eu decidi criar a Jornada ao Alívio Definitivo justamente porque eu não quero que você sinta a mesma frustração que eu senti depois de gastar horrores em medicamentos e tratamentos que não deram certo. Eu não quero que você se sinta incapaz, como eu me senti naquela época, tantas e tantas vezes. Eu não quero que você viva os próximos anos, o futuro da sua vida, sendo escravo da sua atual condição. Até porque eu sei exatamente o que é ter uma rotina totalmente dominada pelo medo da próxima crise. Quando vai ser a próxima crise? Isso é horrível. Sem saber quando vai ter que largar tudo e ir correndo para o hospital. Imagina viver assim. Mas principalmente porque eu não quero que você machuque ou piore as dores nas suas costas, por não saber como cuidar da forma certa. Você precisa entender como manter a sua coluna forte e saudável, ao mesmo tempo, agora e a longo prazo. E como desenvolver os exercícios com eficiência e segurança, principalmente segurança, se você realmente quiser ter resultados melhores do que está tendo hoje. Em outras palavras, você precisa de uma instrução profissional e especializada. E é exatamente isso que eu vou te apresentar aqui. E o que eu posso te garantir é que, independente do diagnóstico, eu sei que o teu caso tem solução sim, pela minha experiência de mais de 20 anos. A Regina, por exemplo, é a prova viva disso. Bom, pessoal, meu nome é Regina, eu sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu estava numa crise muito forte
de coluna, lombar, nervo ciático. Eu sentia todas as dores imaginárias que você possa imaginar na dor. Era da nuca até aos pés, dores horríveis, entendeu? Eu jamais me sentaria assim, nessa posição que eu estou aqui. Estou aqui preparada para fazer minha aula, viu? E estou aqui para falar para vocês que valeu a pena, valeu muito a pena. Eu não tinha intimidade com a vassoura mais. Pegar uma vassoura para mim era um sacrifício. Lavar uma louça, nem pensar, entendeu? Ficar em pé numa pia, eram muitas dores na lombar. Então eu tenho feito os exercícios. Eu espero que esse vídeo seja aproveitável para muita gente, porque no jeito que eu me encontrei, eu creio que tem muita gente na mesma situação ou talvez até pior. Eu gostei muito do programa, valeu muito a pena, eu estou muito satisfeita. Obrigado, Marcelo, obrigado por tudo, tá? O outro motivo que me faz dividir esse conteúdo do programa Minha Coluna Sem Dor com você é porque, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 80% das pessoas sofrem ou sofrerá em algum momento com as dores nas costas. Olha o tamanho do problema. E além disso, a lombalgia, popularmente conhecida como dor lombar ou dor na coluna, é considerada como o principal problema de saúde funcional nos países ocidentais industrializados. Estima-se de que 15 a 20% dos adultos têm dores nas costas durante um único ano. E diferente do que muita gente pensa, a lombalgia não diferencia hoje em dia, ainda mais hoje em dia, com tanto problema, não diferencia idade e atinge desde adolescentes a idosos. Essa é oficialmente uma das principais causas de deficiência na população ativa adulta. Sabe o que significa isso? Você perde a sua produtividade no seu trabalho, você começa a ganhar menos, você não é promovido ou até corre o risco de perder o emprego. E eu espero de verdade que você não faça parte dessa triste e preocupante estatística. Meu propósito com a jornada do alívio definitivo é te mostrar que é possível tratar as dores nas costas de uma forma muito mais profunda e urgente. Para isso, você só precisa de informação e orientação. Mas fica tranquilo que isso você vai ter muito por aqui. Se é informação e orientação que você precisa, fica aqui comigo que eu vou ajudar você, tá? E nós vamos começar agora. A partir desse instante, você vai entender por quê. Olha só, porque alongar e fortalecer das formas tradicionais pode sim aumentar o desgaste e a dor na sua coluna. Além da forma de tratamento, que é o que a gente vai falar hoje aqui, olha quanta coisa então, vamos lá. Emocional. Eu sei que o emocional é muito clichê, falar, nossa, mas eu tô ansioso, tô tenso e eu fico nervoso. Mas existe um porquê por trás do emocional chegar até a sua coluna. Tem algumas portas de entrada que você vai descobrir ao longo dessa semana aqui com a gente, tá? Então, o emocional, ele, rapidinho, só para você começar a entender e saber que existem outras coisas por trás de você hoje não estar conseguindo ainda curar a tua coluna, tá? O emocional, por exemplo, ele afeta o teu trato digestivo. E aí, com um trato digestivo meio ruim ou não tão bacana, você gera toxinas, alimentos mal digeridos. Essas toxinas, elas acabam chegando nos tecidos, nos músculos, e isso deixa eles cheios de encurtamento que vai lá encurtar a sua vértebra e a sua cartilagem, dá um monte de problema, né? Remédios. Eu sei que você pode pensar assim, remédios, mas Marcelo, eu tô com dor. Ok, a gente tem que tomar remédios, eu não sou contra remédios, tá? O que acontece, o que não é explicado pra gente direito, e que você vai saber tudo essa semana, é assim, alguns remédios, eles intoxicam o fígado. Quem metaboliza os remédios no corpo é o fígado. Só que eu dependo do fígado para dar energia para esses músculos. Então, imagina, como é que eu vou ter energia na musculatura, né, para que ela mantenha você forte, com a postura bonita, se o meu fígado está cansado, estressado ou até com um iniciozinho de fibrose. Fibrose no fígado, sim. Chama-se esteatose por medicamento. Então, eu passei por isso.
Lembra que eu falei que eu fiquei com 3 úlceras e que eu tomava remédio? Eu tive isso, então eu sei na pele o que é isso e eu tenho certeza que isso aqui também atrapalha hoje o seu processo de cura. Olha quanta coisa interessante. Alimentação. Se eu tenho meu trato digestivo não tão bacana, eu tenho que olhar direitinho o que eu como. Então, a alimentação, ela vai também vai deixar alimentos mal digeridos, dependendo do alimento que eu como. Tem alimentos que são mais inflamatórios, que afetam diretamente a sua coluna. Tem alimentos que você vai conhecer que são anti-inflamatórios, que eu uso para os alunos, para eles inflamarem a coluna. Olha quanta coisa que eu quero te provar aqui, para você renascer a tua esperança, tá bom? Vamos lá. Fragilidade muscular. Existem níveis de fragilidade muscular. A gente perde massa muscular, só que a gente não é simples assim, sabe? A gente perde ou eu perdi ou eu tenho massa muscular. Não. Eu vou perdendo 10%, 15%, 20%, 50%. Então, se eu chego num pilates, numa físio para fortalecer, eu já tenho um nível de fragilidade muito grande, este fortalecimento vai piorar o problema, tá? Porque esse músculo não vai reagir ao estímulo que eu estou dando de alongamento e de fortalecimento. Então, isso também influencia. Olha aí, vamos lá. Outra coisa. Hoje, como eu falei, é a forma de tratamento, que é também fundamental. Mas existe uma outra situação importantíssima, que essa é a cereja do bolo para você saber que você tem jeito, tá bom? Que são os sabotadores silenciosos. Como essa aula é mais para a forma de tratamento, eu vou deixar essa surpresa aqui ao longo da semana. Mas entenda, existem alguns outros sabotadores que eu chamo de erro de diagnóstico, tá? Que é importante você entender que existe isso e que você vai saber identificar ele e vai começar a evitar. Você não vai mais passar por isso, cair nisso, tá? Eu sei que o médico pediu para você fazer pilates, físio, tomar dezenas de remédios, mas você entende agora um monte de fatores que podem fazer a dor voltar, que tinham que ser considerados na hora de fazer um diagnóstico. Por isso, eu não quero que você acredite que o problema está em você, que é a sua dor que não tem jeito. Certeza que você já pensou isso, né? Mas fica tranquilo, que nessa semana a gente vai falar de tudo isso. Você vai manjar mais de coluna do que muito especialista por aí, viu? Então vamos lá. Qual a forma correta de diminuir o atrito entre as vértebras? O que é a fascia muscular e como ela pode ajudar ou piorar o seu caso? Os principais benefícios de aumentar o espaço intervertebral e articular. As duas técnicas mais eficientes no tratamento de dor na coluna. O que é alongamento terapêutico e como colocá-lo em prática hoje mesmo, minha técnica de ouro, os 3 passos. Como o reflexo miotático pode atrapalhar o sucesso do seu tratamento. Mas vamos lá, vamos continuar então para a gente entender como que a gente vai, como é o jeito tradicional. Por que o jeito de alongar hoje, tradicional, de academia de pilates e de fortalecer, te faz mal? Então vamos entender aqui, ó. Por quê? Porque existe atrito, tá bom? Hoje, no momento, quem tem dor crônica tem um nível de atrito nas vértebras muito grande, tá? Porque há esse encurtamento. Então, se há esse atrito aqui, você concorda comigo que se você mexer nesse atrito, já está em atrito, eu vou piorar o machucadinho que está lá? Aonde está o machucadinho? Vou te explicar aqui agora, ó. Vamos lá. Eu acho que poucas pessoas já te explicaram isso, né? Então vamos lá, ó, para você entender, né? Existe então a compressão, ó, tá vendo? Entre uma vértebra e outra vértebra tem a cartilagem, não tem? Então aqui tem uma compressão muito grande desse osso contra esse osso. E é normal, porque o músculo encurta, tá bom? Só que tem um outro atrito que também causa dor, que também tem problema, que é aqui, ó. Nessa região aqui, dá pra ver, ó, aqui, tá? Essa regiãozinha aqui chama faceta. É aqui que é a articulação, ó, é aqui, ó, que é a articulação da coluna. Essa parte aqui da vértebra, ela articula? Articula. Só que aqui na faceta, essas abinhas aqui, ó, também articula. Então você pode lembrar
em alguma ressonância que você fez, saiu lá, artrose na faceta ou interfacetária. É aqui o problema, tá? Então, pode ser aqui, pode ser aqui. Mas tanto aqui quanto aqui, o que que tem? Atrito, compressão demais. Então, quanto mais atrito, mais dor. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que descomprimir. Eu tenho que começar a afastar, aumentar os espaços entre as vértebras. Mas, isso você sabe. Mas, como? Então, para você entender, eu vou te contar uma história rápida. Se você compra um sapato, 2 números menor que o seu pé, coloca o sapato e vai dar uma caminhada. Esse sapato apertado, ele vai começar a entrar em atrito com o seu calcanhar, com o dedão, com o dedinho, e vai lá, até que forma o quê? Uma bolha. Essa bolha vem desse atrito, né? Aí você fala assim, meu sapato vai lacear, porque o dono da loja falou que vai lacear, tá? Ele falou, não, compra menor que vai lacear. Beleza, aí você põe um band-aid, espera 2, 3 dias, aí aquela dorzinha lá tipo diminui um pouquinho, e você usa o sapato de novo e vai caminhar mais meia hora, mais 1 hora. Conclusão, a bolha vem de novo, só que ela vem pior. Aí você fala, nossa, mas que bolha grande, o sapato não está laceando. Então, isso acontece na sua coluna. Por isso que alongar e fortalecer, quando você está em atrito muito forte, você acaba piorando a bolha que fica aqui. No caso da coluna, não tem bolha, tem machucado. Fica em atrito, fica machucando mesmo, tá? Então, para você entender o que acontece aqui dentro, tá? Eu vou fazer para você vou pegar uma bexiguinha, tá? Uma bexiguinha aqui, ó. Essa bexiguinha aqui é a sua cartilagem, né? Esse disco aqui, ó, tá vendo? Esse disco aqui, eu vou explicar para você como se ele fosse uma bexiguinha aqui, tá? Ele se comporta do mesmo jeito, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui, ó, né? Eu tô com aqui, é um osso, o outro osso, né, a vértebra. Quando eu aperto aqui, ó, tá vendo que um lado espreme e esparrama? É a mesma coisa, só que eu tô assim, em atrito, né? Então, olha o que acontece, ó, assim, né? Então, eu vou criar um machucado aqui, que os médicos chamam de quê? Artrose, desgaste, tá bom? E posso ter uma hérnia, que é isso aqui a hérnia, ó, aperta, ela esparrama de lado, tá bom? E por que dói tanto, Marcelo? Porque quando você aperta assim, ó, e a cartilagem, o disco, vem aqui pro lado, aqui passa um nervo. Tá aqui o nervo, ó. Tá aqui na cartilagem. Quando eu faço isso, ó, ele aperta o nervo. Ele entorta o nervo assim, ó. E esse contato da cartilagem, do disco com o nervo, causa dores horríveis que descem pela perna. Pode ser o ciático e aí, enfim, por isso que a causa das dores na perna, no pé, estão todas na coluna. Tá bom? Então, para você entender, agora, quanto mais movimento você insiste, quanto mais você caminha com o sapato apertado, quanto mais você insiste, vai no Pilates, dói, mas tudo bem, o médico falou que é normal, toma um remédio, o remédio vai mascarando a dor, aí a bolha vai aumentando, só que o sapato não vai lacear, tá? Lembra que eu falei de fragilidade? Fragilidade muscular, a fragilidade é o seu sapato. O teu sapato no pé é o músculo. Ele tinha que estender, tá? Para não fazer mais atrito. Quem tem dor crônica e não pontual, o teu músculo, então, é como aquele sapato, né? Ele perde a capacidade de se alongar. Ele não vai lacear, entende? Então não adianta você ficar insistindo no pilates, insistindo na musculação, na físio. Dá até um alívio? Dá. Dá por quê? Porque na hora que você movimenta, você pôs um band-aid, tá bom? Esse band-aid até te deixa caminhar, tá? Tira um pouquinho a dor, mascara. O band-aid é o remédio que você tomou. Só que acontece, na sua coluna, esse músculo não tem essa capacidade mais de alongar. Então, com o tempo, você vai aumentando o atrito, até que você fica com uma artrose, uma degeneração, processos de discopatia, que é uma inflamação no disco, tá bom? Agora fica tranquilo, tá? Eu tô dizendo tudo isso não para te assustar, porque eu já te falei que olha quanta coisa que influencia, e quem já tem discopatia, quem já tem escoliose,
lombalgia, desgaste, hérnia, artrite, artrose, espondilolistese, né, que é o disco que escorrega, tudo isso tem como reverter, tá? Então, hoje é o primeiro passo, tá? Mas o importante é você entender que se você parar com esse processo de insistir nessa compressão, né, antes de aumentar os espaços, você só vai piorar o problema. Então, você precisa antes aumentar os espaços, soltar o atrito, porque menos atrito, menos dor, tá? Agora, vamos lá. Quanto mais você movimenta, né? Quanto mais você faz tarefas diárias na sua casa, ou no Pilates, ou numa caminhada, e a dor tá lá, né? Quanto mais dor tem, mais a musculatura profunda que envolve a coluna e qualquer articulação do corpo, tá? Fica fraca, tá bom? Você, primeiro, que quem já tem dor crônica, tem a musculatura fraca. Quem tem dor crônica, dor de coluna crônica, veio perdendo massa muscular, perdendo força. Então, quanto mais você perde força, mais você acumula fáscias. As fáscias. Você vai me ouvir falar muito de fáscias hoje e a semana inteira aqui junto, porque elas são muito importantes, são essenciais para você entender qual é a ligação das fáscias. Então, entenda isso, ó. Quanto menos força eu tenho, mais o corpo produz fáscias. Mas o que são fáscias, tá? Antes, as fáscias são produzidas e são direcionadas ali para a região para suportar. Porque se o músculo está fraco, quem dá o suporte, quem tem a função de suportar essa articulação, estabilizar ela, é a fáscia. Ela é como se ela enfaixasse a região para estabilizar enquanto você não devolve a força para esse músculo profundo, tá bom? Mas o que é fáscia? Tem uma foto agora para você ver. Nessa foto, você está vendo a diferença, você está vendo as fáscias. Aquela musculatura, esses tecidos branquinhos que envolvem cada feixe muscular, que envolve o músculo inteiro, é a fáscia, tá? É aquele tecido branquinho, aquela pelinha branquinha que você separa na carne vermelha, essa é a fáscia. Por muitos anos, as dissecações nos trabalhos de pesquisa, nas faculdades de medicina, de física, de educação física, desconsideraram as fáscias. Só que hoje no Brasil, tá? Porque isso já existe há mais de 20 anos fora do Brasil. Eles entendem que a fáscia é fundamental, é ela que dá o suporte. Então, olha, nessa outra foto, vê só, a fáscia em ação. Nessa foto, a fáscia está grudada, ela gruda no músculo, tá vendo ali, ó? Ela tracionando as fibrinhas musculares, puxando. É assim que ela causa o encurtamento. É assim que ela gruda no músculo, fecha o músculo, encurta o músculo e estabiliza essa musculatura, tá? E isso acontece por quê? Porque a musculatura está fraca. Se ela está fraca, o corpo fala assim, opa, eu preciso estabilizar essa coluna, ou essa articulação, ou esse joelho, ou esse quadril. Joga fáscias lá, tá? E por quê? Porque uma das funções da fáscia é suportar, dar ajuda, né? E isso acontece sempre que você perde massa muscular e vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Quando você tem uma dor, toma um remédio, vem fáscia. Aí, depois de alguns meses, mais uma crise, mais um pouco de fáscia. E aí você vai, mais fáscia. Teve dor, teve problema, músculo fraco, mais fáscia. Entende? Ela tá indo, tá enfaixando. E quando isso vira crônico, né? Acontece várias vezes, vários meses. Porque dor crônica, a gente considera dor crônica quem está com dor há mais de 3 meses. Não importa se é dor aguda, se é mais fraquinha, tá? Então, para você entender, olha que interessante. Nada se inventa, tudo se copia. Presta atenção, olha que interessante. O médico, o sistema médico de cuidar de uma luxação, de um entorse de tornozelo, ele copiou a mãe natureza. Como assim? Vamos lá. Você torce o tornozelo, tá? Vamos lá. Aí você machucou, tal, só torceu, foi levinho, uma dorzinha, você vai no pronto-socorro, o médico enfaixa a articulação do tornozelo, você volta para casa, mas aí
antes de 7 dias, que era o tempo que você de ficar em repouso, você, vou dar uma andadinha aqui e tal, já tô sem dor, vou andar um pouquinho, tô tomando remédio, só que o músculo não estava com força ainda. Ou seja, você forçou um pouquinho na hora errada, tá? Presta atenção. Aí a dor voltou. Aí você fala, meu Deus, mas a dor voltou, torci de novo o pé. Por quê? Porque eu tô com uma articulação fraca. Você volta no pronto-socorro. Dessa vez o médico fala, mas torceu de novo? O que ele faz? Ele enfaixa mais forte, 2, 3 vezes. Fica com uma grossura de faixa mais forte, tá bom? Você volta para casa, aí você fica em repouso, a dor passa, você fica melhor, tal, só que aí você de novo, você precisa trabalhar. Você vai lá, sai de casa, caminha tal, e aí você força um pouquinho e você de novo sente dor. Ou seja, essa recorrência, né, de machucou, pôs faixa, machucou de novo, faz você voltar ao médico de novo. Doutor, não tá sarando, né? Me dá um remédio mais forte. Ou o que você faz? Aí o médico fala assim, tá bom, vou fazer 2 coisas. Vou dar um remédio mais forte e vou colocar um gesso com uma tala para você ficar imobilizado, já que você não quer ficar de repouso. Esse processo de recorrência fez o médico colocar um gesso, que é uma faixa grossa e dura. Acontece a mesma coisa com a sua coluna. Quando você tem dor crônica, você tem uma vez, as fáscias vão e enfaixam a articulação, os músculos todos que envolvem e a articulação. Por quê? A ideia que o corpo tem é parar você. Ele quer que você pare. As fáscias são protetivas de você contra você mesmo, tá? Por quê? Se não fosse as fáscias e se não fosse a rigidez que ela causa, Marcelo, eu tô rígido, minha coluna tá rígida, tá? Eu me sinto preso. Mas se não fosse isso, você teria piorado demais o teu problema, tá bom? Por quê? Porque a musculatura que tá ali, ela tá sem força. Então, se não fosse as fáscias, você teria entrado num atrito 1000 vezes pior. O dano na sua coluna, na sua vértebra ia ser pior. Ok, Marcelo, estou entendendo, mas o que eu faço? Porque eu não posso fortalecer, eu não posso alongar. Mas, por quê? Porque assim, vamos entender. O excesso de fáscia, a recorrência de dor, remédio, faz você ter uma camada de fáscia na coluna parecida com gesso. Então você não vai conseguir alongar e fortalecer com aquele gesso grosso na sua coluna, tá? E isso causa rigidez. Então, se você vai mexer e sentir rígido, sentir dor, é porque você tem um excesso muito grande, tá? E isso significa que você tem um nível de fragilidade muscular que não pode alongar e fortalecer neste momento do jeito tradicional. Isso me leva ao ponto principal dessa aula. Como alongar do jeito certo? Como afastar esse gesso, como tirar esse gesso para a gente alcançar o músculo profundo da coluna e tratar. É aqui que eu vou te explicar como transformar o alongamento comum num alongamento terapêutico. Tem uma enorme diferença e se você souber isso hoje, agora, aqui, você não vai errar mais. E essa é a proposta, tá bom? Bom, você sabe que eu já passei por um monte de problema, eu e os meus alunos, vários tipos de problema, então eu pesquisei demais, então eu desenvolvi 2 formas para você pegar esse gesso e tirar esse gesso, né? Trabalhar essas fáscias, afastar as fáscias e chegar na musculatura, tá bom? Um jeito é alongamento terapêutico dos 3 passos. Eu vou entrar em detalhes hoje aqui com você como faz isso, tá bom? E o outro jeito é fazer um certo tipo de pressão nas fáscias em alguns locais estratégicos do corpo, não apenas na lesão, na fáscia da lesão. Isso é muito legal, mas isso é para semana, tá bom? Mas vamos lá, alongamento terapêutico. Qual a grande diferença do alongamento comum que você está acostumado a fazer e que está errado, tá? Que está te fazendo mal, está aumentando o atrito? É simples. O terapêutico, que é a minha técnica de ouro, eu aviso o teu corpo que eu vou alongar. Eu aviso que eu vou mexer no teu corpo. Ah, mas calma aí, Marcelo.
O alongamento já não é um aviso? Não para quem tem dor crônica. Para quem tem dor pontual, tal, beleza, você pode ir lá alongar e os mecanismos fisiológicos funcionam em você. Mas quem tem dor crônica, não. Por isso que eu faço 3 passos e eu vou explicar já o que acontece, tá bom? Vamos lá. Quando você vai trabalhar uma musculatura, você tem que alongar, você tem que lembrar que tem o quê? Um gesso ali, né? Tem um gesso na articulação. Então, as fáscias, elas são lotadas de guardiões. São dedos duros que estão ali e vão te avisar, vão avisar o teu cérebro se você fizer um movimento brusco, se você fizer um movimento de fortalecimento. Então, para o teu corpo, você está em perigo, está em pânico. Por quê? Porque a tua articulação está inflamadíssima. Então, ele não quer que você faça nenhum movimento. Tá? Então, você vai alongar, vai lá direto e alonga. Esses guardiões vão sentir a pressão. Essa pressão nas fibras, nas fáscias, passa uma mensagem para o cérebro. Aí o cérebro fala assim, opa, tá querendo fortalecer sem avisar? Vai machucar mais ainda? Vai alongar e vai machucar? Ele dá uma resposta. A gente chama de reflexo miotático. Isso é muito importante você entender. Entendendo isso, você para os processos degenerativos hoje, tá bom? Então, tentei mexer, tentei alongar, e aí senti, né, esse mal-estar, essa dor, opa, é o cérebro voltando, devolvendo para você esse ato reflexo de encurtamento. Reflexo miotático. É um ato reflexo de encurtamento muscular, de acúmulo de mais fáscias, tudo para que você não se mexa. É um mecanismo de defesa fisiológico, é inerente. Nem que você não queira, ele está em você, tá? E é ele que te protege de causar maiores danos, tá bom? Então é por isso que você vai lá tentar tratar, e aí como você até consegue dar uma lubrificadinha, mas Marcelo, eu vou lá no Pilates, faço alongamento, até melhora um pouquinho na hora. Por quê? Porque o corpo é muito inteligente. Ele tem uma certa lubrificação ali, mesmo no atrito. Então, por isso que você vai lá, faz e dá um alívio, gostosinho, tal. Mas depois, o que acontece? Depois de 2, 3 horas ou no dia seguinte, você acorda com aquela dor terrível. É porque o corpo fez o quê? Encurtou. Esse ato reflexo fez o músculo encurtar, tá bom? Então, esse efeito de melhora, piora, porque você está tentando passar pelos guardiões da forma errada. É isso que você tem que entender. É da forma errada para quem tem dor crônica. E isso joga você num ciclo vicioso do alongamento comum, ou ciclo vicioso do fortalecimento comum. Isso é importante você entender, tá bom? Ok, vamos lá. Por que então os 3 passos, o alongamento em 3 passos é melhor, né? Porque, já te falei, ele avisa esses guardiões, ele pede licença, aí sim você depois alonga. Por isso que tem passo 1, passo 2, passo 3, tá? Por quê? Vamos entender. A fáscia, que está lá, né, agarrada na tua articulação, deixando você rígido, ela se comporta como um plástico. E o músculo se comporta como elástico. Eu vou explicar para você aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é um elástico normal. Esse é o teu músculo, tá? Se a gente pudesse chegar nele, seria muito fácil alongar, porque ele faz isso aqui, ó. Ó, né? Tranquilamente. O problema é que a fáscia, ela é um plástico, exatamente um plástico, tá? E como você alonga um plástico? Você já tentou alongar um plástico? Olha aqui, ó, tá vendo um plástico? Normal, né? Você tem que fazer assim, ó, devagar, ó, né? Desse jeito você alonga e fica. Se você for puxar, for muito rápido, o que acontece, ó? Rasga. Então, esse jeito de trabalhar, alongar as fáscias, assim, devagarzinho, ó. Olha que legal, ó. Vai aumentando, tá vendo? Aumentando. Olha o tempo que eu tô aqui, ó. E vai aumentando. Por quê? Quando você faz isso aqui, no teu alongamento,
você solta as fáscias. Esse aqui é um jeito de soltar as fáscias, porque ela se comporta como um plástico, tá? Aí depois que eu soltei as fáscias, que ela tá grande, ó, que ela conseguiu ficar grande, opa, tá vendo? Rasgou. Não pode rasgar, você não pode ir muito rápido. Tá vendo que eu fui rápido agora? Então, é assim que funciona. Então, depois que eu alonguei a fáscia, aí no passo 2 eu vou entrar no alongamento. Dessa forma, só dessa forma, eu posso chamar o passo 2 dos 3 passos, não é um alongamento comum, é um tratamento, tá bom? Então, ó, para você entender, músculo elástico, fáscia plástico, ó, a fáscia tá, ela encapsula, ó, ela tá assim no músculo, tá? Então, eu vou alongar, eu preciso alongar. Imagina que isso aqui, ó, tá na sua coluna. Isso aqui tá aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é alongar e não vai, ó, na coluna, né? Então, o que você faz? Ó, devagar. Devagar. Passo 1. Devagarzinho. Tá alongando. Aí, quando alongar, o elástico vai junto, tá bom? E agora tá o pulo do gato, tá? Vamos entender. Quando eu alongo um músculo tradicional, um alongamento normal, que você faz por aí nas academias que não dá certo, você puxa até melhora um pouquinho, mas depois de 2, 3 horas ele volta, tá? Eu não falei que as fáscias, elas grudam na musculatura? Quando você faz desta forma, o efeito do alongamento em você, ele fica em você muito mais tempo do que o alongamento normal. Por quê? Quando você faz dessa forma, 3 passos, você alonga a fáscia, não alonga? Então, depois que você alongou a fáscia, o que ela faz? Ela fica comprida, ela fica maior. Então, quando você faz assim, ela gruda no músculo de um tamanho maior e fica. Quando você solta a musculatura, quando o seu alongamento acaba, o músculo tende a ficar maior. Por quê? Porque a fáscia grudou nele alongado. Tá bom? É muito, muito interessante esse mecanismo. Mas vamos lá então. Vamos fazer então um pouquinho. Eu vou explicar para vocês como funciona a aula dos 3 passos, tá? Vamos lá. A regra geral é assim. Passo 1, 20 segundos. Passo 2, 20 segundos. E passo 3, 20 segundos, tá? Então, essa é a regra geral. No passo 1, qualquer alongamento que você fizer, qualquer um, pode ser para a coluna, para o pescoço, pode ser para sua mão, qualquer um, vai mexer no seu corpo, mexe em 3 passos, mesmo onde não está doendo, mas principalmente onde está doendo, né? Então, imagina um alongamento lá que uma região dolorida. Você vai lá, faz um alongamento e se posiciona no passo 1 com uma sensação corporal super, super, super leve. Por que leve? Lembra dos guardiões? Não tem guardiões lá nas fáscias esperando dedurar você pro teu cérebro? Então, se você falar para eles, olha, eu vou agora primeiro soltar a fáscia, fica tranquilo. Então, não pode doer nesse passo 1. Então, imagina que você tem dor de 0 a 10, né? 0, dor nenhuma, e 10 é uma dor insuportável. No passo 1, a sensação é 1, é 2. É um leve desconforto. Então, é assim que eu passo 1. Dessa forma, eu não assusto os guardiões, aí eu posso prosseguir para o passo 2, tá? Agora, vamos entender que você já está dolorido. Marcelo, já está muito dolorido. Se eu fizer assim, vai doer muito. O que você faz? Você, mesmo assim, você faz, mas permaneça com a mesma dor. Se movimenta só um pouquinho no alongamento que você for fazer qualquer um, tá? E se movimenta lá no passo 1, fica lá, né, inicia o movimento do alongamento, mas num ângulo que você sinta desconforto 1, 2, no máximo, nessa escala de 0 a 10. Esse é o passo 1, ok? Assim, você acalma os guardiões e aí você tem permissão para passar para o passo 2, que é também 20 segundos. Como funciona, tá? Vou dar um exemplo básico aqui. Então, meu pescoço está com dor, eu tenho uma hérnia cervical. Então eu vou fazer assim, né? Ó, eu tô aqui, certo? Eu vou alongar um pouquinho só. Pronto, já deu. Ó o passo 1, ó. É nada, é quase nada, tá? Mas Marcelo,
isso para mim não resolve. Resolve. Lembra dos guardiões da fáscia? Passo 1 tem que ser assim, tá bom? Você quer ficar com alívio, permanecer com alívio pós-alongamento? É dessa forma, tá bom? Então, ó, passo 1 é assim, né? 20 segundos. Passo 2, aí eu vou mais. Vou. Quando esse ângulo, alcançar um ângulo de uma dor forte, de 0 a 10, essa dor tem que ser 5, 6, 7, mais ou menos ali, ó, tá? É uma dor forte. Esta dor forte é uma dor boa. É ela que vai mostrar para mim que eu estou tratando o músculo. Nesse momento, eu cheguei no elástico. No passo 2, eu estou tratando o músculo, que está o quê? Sem função. Então eu preciso chegar nele. Essa angulação no alongamento tem essa capacidade de transformar um alongamento comum num baita tratamento. Ok, passo 2, 20 segundos. Uma dor, ó, tá vendo aqui? Suportável, mais forte, um pouquinho mais forte. Mesmo em quem tá com inflamação, mesmo, tá bom? Vamos lá, acredita. Beleza, tô lá, 20 segundos. Fiquei paradinho lá, contando, 20, 20, 20. Pronto. Passo 3. O que você faz agora? O instinto natural é fazer o quê? Fazer assim, né? Você tá aqui, né? Dor. Deu. Voltei. Não faça isso. É isso que vai fazer aquela musculatura, aquela fáscia lá que tá mega alongada. Esse movimento brusco provoca um reflexo miotático. Lembra do reflexo miotático, que é aquele ato de encurtamento, medo? Movimentos bruscos causam esse efeito de pânico em você, no teu sistema de defesa. Se você fizer isso, você perde todos os benefícios do passo 1 e do passo 2. Por quê? Porque você alongou tanto o músculo. Puxou no passo 2. Então agora dá tempo para ele voltar devagarzinho, tá? Então, voltar devagarzinho significa dar para este músculo um microfortalecimento. Essa é um dos outros benefícios deste método. Ele, ao mesmo tempo que ele alonga, esse método também começa a fazer micromusculações, microfortalecimentos, que é o que você precisa, tá? Então, esse trabalho de voltar é fundamental para que a gente tenha esse efeito duradouro no alongamento. E aí lembra, se eu faço isso, eu tiro o atrito. Lembra do atrito da bexiguinha? Eu tiro o atrito e quanto menos atrito, menos dor. E aí tem uma série de benefícios que eu vou falar já, tá? Mas, para você que está aqui agora, nessa aula comigo, eu vou te dar 2 dicas a mais, tá? 2 dicas bem legais. Vamos lá. Uma dica é o seguinte. Essa dica aqui, ó, dica 1, é assim. Se você tem muita dor, tá muito inflamado, tal, lembra que eu te falei que quanto mais inflamado, mais a camada de fáscia tá grande, e ela até pode ser um gesso. Então, se esse for o teu caso, se estiver hoje com dor aguda, ou se você tiver há mais de 5, 6, 7 anos com essa dor, ou seja, a camada de fáscia que está te protegendo está enorme, tá bom? Então, se você tem esse caso aqui, o que você faz? No passo 1, em vez de você fazer 20 segundos, você pode fazer, ó, 40 segundos, tá? 40 segundos. Por quê? Porque em casos assim, a fáscia precisa de mais tempo. Mais tempo. Com dor nível 1, nível 2, desconforto leve, mas mais tempo, aí ela vai alongar com calma, tá? E tem casos, você pode experimentar. Aliás, experimenta hoje já, tá bom? Que você pode fazer até 1 minuto, tá? 40 segundos até 1 minuto de passo 1. Desconforto leve, bonitinho lá, tal, para depois ir para o passo 2, tá bom? Então, essa dica é fundamental para você que está morrendo de medo. E eu sei disso. Você está aqui comigo aqui, mas está com dor, inflamado, e pensa, mas Marcelo, eu não consigo nem alongar, nem mexer. Então, olha só. Se você se você hoje está com movimentos limitantes, está limitado, dói, mas limita, você pode fazer.
Você só não pode fazer hoje se você está incapacitado. Dores incapacitantes, que é o quê? Travada na cama. Aí não, né? Aí espera um pouquinho, vai ter que tomar remédio para depois a gente continuar. Aí sim você experimenta, tá? E olha só, segunda dica, tá? Importante demais também. E essa dica é assim, ó. Você vai começar a fazer hoje essa dica, tá? Você vai usar esse alongamento, você vai usar esse método, os 3 passos, né? Você vai usar os 3 passos em todo alongamento que você fizer. Todo alongamento, tá? Se você, a partir de hoje, agora, acabou esse vídeo, começar a fazer em todo o seu corpo, sobretudo onde está o problema, se você fizer isso dessa forma, eu te garanto que você vai ter diversos benefícios, tá bom? Olha só. Vou te mostrar aqui. Olha que interessante. Só com essa aula de hoje, só de você fazer isso hoje, só de você soltar o atrito, né? Porque esse alongamento em 3 passos, ele começa a soltar o atrito. Então, o primeiro grande benefício que você vai ter hoje, a partir de agora, você vai diminuir ou não ter mais reflexos miotáticos. O reflexo miotático é aquele ato de encurtamento que causa o atrito, que vai o quê? Piorar o problema, o desgaste. Então, automaticamente, tendo menos atrito, você interrompe hoje os seus processos de degeneração. Lembra na sua ressonância? Discopatia degenerativa, processos degenerativos, artrose, desgaste. Isso interrompe. Você pode falar assim, mas Marcelo, eu sei, eu preciso fortalecer. Como faz isso? Isso é daqui a pouco, nas próximas aulas, tá? Mas se você hoje já puder parar esse processo de atrito e de artrose e de degeneração, meu Deus, já é maravilhoso. E olha só o que acontece quando você já começa a fazer isso no seu corpo, tá? Olha que interessante. Automaticamente, você começa a reidratar os discos. Lembra da ressonância? Discos desidratados. Isso reverte. Começa aqui, ó, tá? Então, outra coisa. Você começa a aumentar a entrada de líquido sinovial. Quanto mais você tira o atrito da articulação, mais a bolsa que envolve a articulação joga o líquido lá para lubrificar. Quanto mais lubrifica, menos desgaste. Show de bola, vamos para frente. A fáscia também, ela tem uma outra função que é nutrir. Por que nutrir? Porque essa região lá que está com problema, né? Artrose, artrite, a faceta lá, todas elas têm que cicatrizar. Elas vão cicatrizar. E para cicatrizar, eu preciso levar aporte de nutrientes lá. Então, olha, outro processo que começa a acontecer hoje já, a partir de hoje, se você não errar mais, tá bom? Outra coisa. Lembra que eu te falei que quanto mais atrito tem, né? Quanto mais atrito tem, mais eu encosto no nervo. Então, se eu tirar o atrito, ó, eu começo a descomprimir os nervos, tá? E se eu descomprimir os nervos, automaticamente você tem menos dor, que é a ideia. Lembra? Primeiro soltar as articulações, aumentar para depois fortalecer. Por quê? Porque a proposta essa semana aqui não é te dar alívio, é te dar alívio definitivo. Mas para isso, eu preciso primeiro soltar, tá? Aí automaticamente já as dores vão saindo, tá bom? E então, como eu te falei, ó, já começa o início da cicatrização, tá bom? Esse processo de cicatrização, ele acontece, quer você queira, quer você não queira, tá bom? E aí esse processo, ele vai acontecer, tá? Basta que a gente não interrompe. E aqui, para você entender, eu vou te falar uma coisa. Até fratura, quando você fratura, o osso não se refaz, não cola, não regenera, não cicatriza. Por que que a sua artrose, a sua hérnia, mesmo que seja extrusa, tá bom? Por que que não vai cicatrizar e acabar a dor? Isso é inerente. A máquina humana é fantástica, maravilhosa, tá bom? Então, isso vai acontecer. Basta que a gente não atrapalhe. E no tempo que a gente conseguir fazer o trabalho de descompressão. Então,
isso também vai acontecer com você. Uma pessoa que seguiu exatamente este passo a passo foi a minha aluna Maria Borges. Dá uma olhada no depoimento dela. O meu nome é Maria Borges dos Santos. Eu moro no estado de Minas Gerais. Tenho 67 anos. Esse é o meu depoimento para a coluna sem dor. Eu tenho hérnia cervical, lombar, desgaste. E eu estava muito mal. E assisti uns vídeos do Marcelo e a partir daí ele falou do Coluna Sem Dor e eu entrei no programa. E hoje eu estou bem, foi muito bom. Não tomei mais remédio, voltei à minha vida normal, que já não estava mais normal, porque praticamente eu estava travada. Agora caminho 4 quilômetros diário, segunda a sexta, sem tomar remédio, sem dor. Estou dormindo bem. Depressão foi embora. Acordo animada, disposta, bom humor, que eu já não tinha. E só tenho que agradecer. É fora do sério os exercícios. E você, Marcelo, de um profissionalismo sem igual. Eu só tenho que agradecer, você é muito simpático, muito carinhoso. Agradeço o rolo, a bolinha, a cartinha, já pus até num quadro, tá bom? E muito obrigada. Que Deus te ilumine sempre. Agora, eu preciso que você também se comprometa comigo. Você precisa realizar 2 passos. O primeiro é clicar no botão que está aqui embaixo e entrar para o meu grupo VIP no WhatsApp e para o meu canal do Telegram. É lá que eu vou te lembrar das próximas aulas, tá bom? O segundo passo é rolar essa tela para baixo e deixar um comentário sobre o que você está achando da nossa jornada do alívio definitivo. Você não faz ideia como é motivador para mim e para minha equipe toda saber que esse conteúdo está fazendo tanta diferença ou alguma diferença na sua vida. Esse é o nosso pagamento, a nossa maior fonte de inspiração. Eu vou te dar um recado agora muito importante. Você precisa voltar aqui terça-feira, dia 5 de outubro, a partir das 19 horas, para assistir a nossa segunda aula. É nessa segunda aula que eu vou te mostrar passo a passo de um exercício prático de alívio imediato com a ajuda de uma garrafa PET de 2 litros. Isso mesmo, tá? Eu tenho certeza que você vai se impressionar com o resultado. Então, eu te vejo terça-feira e também lá dentro do grupo VIP de WhatsApp da Jornada do Alívio Definitivo. Meu nome é Missuso, moro aqui na Praia Grande, em São Paulo. Eu tinha problema da coluna de mais de 30 anos e fiz tratamento, fui em vários médicos, fiz tratamento, fiz RPG e fiquei muitas vezes eu fiquei travada. Não conseguia sair da cama só com o auxílio de um cabo de vassoura. E mais tarde, quando conheci o Pilates, eu comecei a fazer o Pilates e deu tudo certo. Melhorei muito, não precisei mais de usar remédio. Mas em compensação, estava bom, mas de vez em quando minha crise voltava. Mas aí mais de 10 anos que eu fiz o Pilates, aí eu sentia que meu corpo não estava mais aceitando o Pilates. Aí eu entrei no YouTube, comecei a pesquisar e encontrei os vídeos do Marcelo, minha coluna sem dor, e achei muito interessante. Eu comecei a pesquisar mais sobre isso e também comecei a olhar para ver se realmente é uma pessoa de confiança, se eu poderia confiar, mas eu percebi que é uma pessoa simples, que poderia confiar. Então, e como disse, eu gosto muito dessa frase, nada é por acaso. Não sei como é que foi, ele anunciou, não lembro, que anunciou que ia fazer o programa de aula, que ia fazer inscrição. Aí eu perguntei com meus botões, aí eu perguntei a Deus para ver se, para ele iluminasse meu caminho, para ver se dava certo ou não. Aí, sem querer, no dia seguinte, fui fazer a inscrição. Não me arrependo, estou muito bem.
e realmente eu tinha o problema do piriforme, nervo ciático, e realmente eu não tenho mais esse nódulo que eu tinha do lado esquerdo, do lado direito, e o ciático também não, que já estou bem melhor, não estou sentindo mais dores, para dirigir também eu consigo dirigir bem, e com certeza é um começo de um desafio realmente. Você tem que preparar o seu corpo, porque não que terminou a aula, fica parada, não. Sempre que puder, você faz a manutenção. E realmente, Marcelo foi uma pessoa que me transmitiu confiança, simplicidade. E todas as pessoas que eu conheço que tem problema de coluna, eu vou avisando. Eu mando o vídeo deles, se a pessoa estiver interessada, aí eles vêm e certificam isso daí, como eu fiz. E obrigado por tudo, Marcelo, e a equipe e a turma do nosso grupo, que foi uma maravilha, gostei muito. Obrigada. Eu procurei vários tratamentos, fui em ortopedista, fiz acupuntura, me cuidei em bastante médico, mas nunca tive resultado nenhum. Fiquei de fralda, prostrada, comendo quando os outros me davam na minha boca, não podia tomar banho, não podia trocar de roupa. Era um sufoco maior do mundo, não dormia nem de noite e nem de dia. Minha filha conheceu o Marcelo através do YouTube. Então a gente assistindo às aulas dele, eu gostei muito, pedi a ela para me inscrever. Ela me inscreveu. Então eu comecei a assistir às aulas dele, comecei a fazer tudo direitinho. Gostei muito. Uma semana eu já tinha uma boa melhora, continuei fazendo. Cada dia que eu fazia era uma melhora que eu tinha. Cada dia que eu fazia melhorava um pouco. A aula dele vai até 1 ano. Eu vou até o fim, se Deus quiser, daqui para lá, eu vou ficar boa, confiando primeiramente em Deus e abaixo de Deus em Marcelo, porque é uma criatura ótima, uma pessoa maravilhosa, educado, paciente, prestativo. Se você não entende as aulas direito, você procura ele explica tudo direitinho. Ele é uma pessoa que tem segurança no que ele faz e no que ele diz. Então, eu aconselho as pessoas que viverem com dor como eu vivi, que eu já era desenganada de mim mesma, já tinha procurado muitos médicos e não tive resultado nenhum, procurar o Marcelo, porque o Marcelo é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que trata tudo direitinho, é uma pessoa que tem paciência com todos os clientes dele, explica tudo direitinho, vale a pena. Tenho certeza que as pessoas que procurar ele vai ter bom resultado e não vai se arrepender. Hoje um domingão incrível, eu acordei para correr, preparado para lutar contra o meu tempo, que eu luto todo dia, eu quero ser melhor do que ontem. Eu trabalho durante o dia e adoro as corridas à noite. E eu lembro falando em desafio, eu lembro de um desafio muito duro há um tempo atrás. Um desafio de dor de coluna, L4, L5, na verdade foram 14 anos de briga, com um monte de tentativa. A luta entre o atleta e entrar no sedentarismo, de largar, porque não tem solução. A dor é tão intensa, a gente tenta tudo. Eu fui a médicos, aos montes, aqui na minha cidade eu fui a médicos, assim, de nome... Nada, torce pra lá, torce pra cá, remédio e nada, tenta, volta pra pista, dá errado, quebra. E aí a gente vai enfraquecendo, mas eu não aceitava dar desculpa. Porque tem no skills, no pain, no gain, sem dor não ganha, mas só que L4, L5, hernia de disco não tem conversa. Quando pega, você não calça nem o sapato. E eu já sofri muitas derrotas, mas jamais desisti. Aí numa sorte enorme, que na verdade não é sorte, eu estava no lugar certo buscando uma solução, há muito tempo já, eu vi um vídeo de um cara, Marcelo Garcia, você mesmo, cara, que me fez ganhar essa aqui e todas essas outras aqui, nesses últimos tempos. Tô na pista, muita força, virei atleta, meu sítio tá mais lindo, a empresa tá legal, de confronto, eu trabalho pesado durante o dia, empreendedor, e corridas à noite, eu gosto demais. Então esse vídeo é para agradecer e dedicar todas as medalhas, todas, por
por essa transferência de conhecimento que você fez para mim. Por realmente usar o gatilho mental verdade na sua estrutura, no seu trabalho. Isso que você fez para mim foi genial. Eu já espalhei, eu falo para todo mundo. Esse ano eu vou fazer 49, muito melhor do que quando eu tinha 35. Valeu, Marcelo Garcia.